Portugal e Cabinda, a história começa aqui. Ficou escrita e erguida há mais de um século em Simulambuco, a terra que deu nome a um tratado que fez de Portugal um país com deveres de proteção sobre Cabinda. Um tratado que passou ao papel a 1 de fevereiro de 1885 perante os governadores locais e um representante do reino português. Um tratado reconhecido por Dom Luís 5 meses depois. Simulambuco é o documento que os independentistas cabindas invocam agora para justificar a legalidade das suas reivindicações ao governo português. Defesa do território, comando da diplomacia, respeito pelas normas locais eram princípios bem assentes no Tratado de 1885. Nessa altura, Portugal comprometia-se a confirmar todos os chefes reconhecidos pelos povos cabindas, segundo as suas leis e usos, prometendo-lhes auxílio e proteção, sem pôr em causa o direito das terras que lhes pertenciam. Portugal impunha-se assim a respeitar e fazer respeitar os usos e costumes do país. Mas relação de protetorado significa também que o país protetor zela pela defesa do protegido. E Simulambuco não o esqueceu. Com este tratado, o reinado de Dom Luís obrigava-se a manter a integridade dos territórios colocados sob o seu protetorado. De tal forma, a relação era para manter que ficava ainda expressa a cedência de porções de terreno às autoridades portuguesas, a fim de nelas edificar estabelecimentos militares, administrativos ou particulares. Por último, a diplomacia. Os príncipes e chefes indígenas obrigavam-se a não fazer tratados nem ceder terrenos aos representantes de nações estrangeiras quando estas cedências fossem oficiais. Em 1885, durante a Conferência de Berlim, Portugal chegou a valer-se deste vínculo para, perante a França, Bélgica e Reino Unido, todos interessados no território, afirmar o direito a Cabinda. E a verdade é que só em meados do século XX, em 1956, é que a própria Constituição portuguesa passou a encarar o enclave como um distrito angolano. Até aí reconhecia-lhe autonomia. Também a própria ONU teve de esperar até 1975 para acabar com a distinção entre Cabinda e Angola. Fê-lo durante as negociações de Alvor, quando, por vontade da UNITA, MPLA, FNLA, Portugal reconhecia definitivamente a anexação de Cabinda ao território angolano. Nesse momento histórico não esteve presente nenhum membro da FLEC, mais um episódio que os independentistas cabindas dizem não perceber. Nunca escondemos a nossa posição, quer publicamente, quer para com os nossos antigos companheiros da luta, que nós somos por uma autonomia que se discutisse com o povo de Cabinda, termos em consideração os sentimentos dos homens de Cabinda, porque Cabinda só transformou-se em província de Angola em 1956, portanto recente, era um protetorado português. Bom, as fronteiras são aquelas que foram determinadas na Conferência de Berlim, em 1800, né? E nós temos estado em África, em geral, a respeitar essas fronteiras, porque se formos a discutir fronteiras nesta altura, é muito complicado, vai-se gerar um clima de instabilidade ao nível do continente muito grande. Dom Duarte de Bragança. Boa noite, Dom Duarte. Foi o antepassado do senhor que assinou este tratado com os representantes do povo de Cabinda. De alguma forma o senhor hoje sente-se responsável por Simulambuco? Eu sinto-me como me sinto responsável por Timor e por o que aconteceu aos outros territórios que estavam connosco antes de 1975. Só que no caso de Cabinda são os próprios cabindas, o próprio povo, que quando me encontra lá ou em qualquer sítio me vem falar no assunto e vem dizer: o senhor é o representante do rei que assinou connosco o tratado. O mesmo diziam e ainda dizem os timorenses também. Portanto, de facto, é um assunto muito parecido com o de Timor. Foi um ato precipitado da descolonização, no qual não se tomou em consideração a vontade do povo quando se abandonou o território. Há muitas opiniões sobre o significado jurídico no plano do direito internacional do valor real deste tratado de Simulambuco. Em seu entender, tratou-se de facto de um tratado de direito internacional que estabelecia um protetorado relativamente ao enclave de Cabinda. Eu tenho ouvido muitos comentadores, juristas, dizer que não, nomeadamente pessoas ligadas ou a interesses angolanos ou a interesses norte-americanos por outras razões. Mas
Um tratado que serviu para Portugal justificar a sua presença em Cabinda perante a comunidade internacional da época, na Conferência de Berlim, obviamente passou a ser um tratado de direito internacional. E dizer que Cabinda não é um Estado soberano não faz sentido, porque eles mandavam neles, ninguém mandava neles. E todos os países estrangeiros que se queriam estabelecer lá pediam licença aos líderes de Cabindas. O MPLA ocupou Cabinda militarmente. Qual é a sua posição sobre em relação à questão de Cabinda? É parte integrante do território nacional, é região autónoma, a independência? Neste momento, Cabinda é parte integrante do território nacional, é uma das províncias de Angola. Há um movimento que reivindica a independência em Cabinda. Esse tratado nunca foi unilateralmente finito por nenhuma das partes. Não, nunca foi denunciado, nem por Portugal, nem pelos Cabindas. Mas claro que eu compreendo a posição de Angola. Angola considera que conquistou ali um território muito rico e agora tem muita dificuldade em dizer, olha, desculpe, enganámos-nos, vamos-nos embora. Poderia fazer, no meu entender, um referendo, como fizeram os indonésios. Seria a solução mais justa e correta. Mas se isso não for possível, então, pelo menos, que dê um governo autónomo, a Cabinda, uma região autónoma, ou um Estado confederado, ou um Estado federado, dê um estatuto que permita aos Cabindas governarem-se a si próprios, manterem a sua cultura, a sua tradição, e terem uma pequena parte que seja dos recursos petrolíferos de Cabinda. Esse acordo visava apenas proteger, por isso que proteger o território, o Estado Cabinda da ocupação belga na altura. Então houve acordo entre os soberanos Cabinda, porque aí havia muitos chefes tradicionais. Nesse caso estaríamos a falar da FLEC? Não é FLEC. FLEC surge já hoje como um movimento para a libertação de Cabinda da colonização angolana. Então o governo português colonial assina o acordo de proteção com os líderes de Cabinda. Este acordo apenas foi um acordo político. As próprias Nações Unidas reconhecia e reconhece até hoje Cabinda como território, como um Estado soberano. E não como uma província de Angola. E nunca será. Apenas Cabinda foi anexada pelo governo angolano a partir dos acordos de quê? De Alvores, no quadro da derrocada do regime Salazar em 1974. Nós procuraremos uma solução que mantenha a Cabinda integrada em todo nacional, mas que dê satisfação a essas aspirações, algumas dessas aspirações do Estatuto da Região Autónoma, mais ou menos. Não é aqui em Angola alguém com fundamentos que possa justificar nacional e internacionalmente que Cabinda é Angola. Cabinda tem essa particularidade de ser um território descontinuado geograficamente do restante de Angola. E há algumas manifestações por parte de certos círculos cabindenses que reclamam a independência do país. Por razões econômicas, os três movimentos, e porque lá não estava nenhum movimento de Cabinda, então anexaram Cabinda como província de Angola. No acordo do Alvores diz Cabinda é parte integrante de quê? De Angola. Se Cabinda não fosse um Estado independente, eles não podiam meter no acordo do Alvores que Cabinda é parte integrante. Se assim fosse, podiam fazer com todas as províncias, dizer província X, não sei, Malange, Luanda, são partes integrantes da Angola. Não. Isto fizeram só com Cabinda. Por quê? Os três movimentos sabem que Cabinda nunca foi, não é e nunca será Angola. O que quer dizer que Angola está a colonizar o quê? Cabinda. E por isso, eu considero um bocadinho estranho se nós lutamos contra o colono para se libertarmos
nós lutamos pela nossa autodeterminação, é ridículo nós continuarmos a colonizar o outro povo. Cabinda precisa de independência. Mas a autonomia é um princípio que o setor não rejeita. Autonomia sim, discutimos sempre, autonomia sim. E é preciso um diálogo com o governo de Cabinda, para que Cabinda, por ser uma parcela rica, a riqueza de Cabinda também beneficiasse a população. Os que nós temos, menos de 20% fica em Cabinda e o resto é de Angola. Cabinda nunca foi, não é e nunca será Angola. Isto tem que ser claro. As próprias Nações Unidas haviam produzido uma resolução em 1960 e que reconhecia Cabinda como território em 1960. E Cabinda é um território. O problema de Cabinda durou tanto tempo como o de Angola. Eu conheço o Zita desde 1961. Portanto, desde 61 até agora, eles estão lá como uma entidade, opinião própria, ideias próprias. Então, temos que falar com eles. E depois, é melhor não fazermos a guerra do petróleo. Sinceramente, que não. A Rádio Eclésia coloca-nos aqui uma questão que acompanhou através da ABC News relativamente a Cabinda. Como todos sabemos, Cabinda tem, tal como de resto, todas as nossas fronteiras, são aquelas que nós conhecemos, porosas, são aquelas fronteiras que tão rápido se está aqui como tão rápido se está lá, ali. E Cabinda, pelo tamanho que ela representa, que ela tem, não foge a regra. De vez em quando, mas muito raramente, de vez em quando, repito, aqui e acolá, possam surgir grupos que possam fazer uma ou outra ação, não como uma ação organizada ou como tal. Sabem que a guerrilha tem a particularidade de tão depressa se está em paz, se me permitirem o termo, como tão depressa se pode criar um momento de instabilidade. Então, dali que Cabinda nunca foi, não é e nunca será Angola. O que o governo angolano deve fazer, de maneira que nós, os portugueses, nos consideram a independência mal concedida, não é isso? Porque depois ele tinha que apoiar o MPLA, conforme foi apoiado, mas o governo, o Estado angolano, através do MPLA, tem que ter coragem de darem a independência aqui. Portugal tratou a Cabinda como um Estado em pé de igualdade, como antigamente tinha tratado também o Reino do Congo, como tratou muitos Estados africanos, como tratou os reinos indianos, etc. Quer dizer, não só nós tratávamos, nossos antepassados tratavam os povos do ultramar, de facto, como países irmãos, como irmãos dos reis de Portugal, como também davam títulos nobiliárquicos aos chefes tradicionais. A causa de Cabinda, do direito à autodeterminação deste enclave. Tu acreditas que essa causa ainda pode vir a ter sucesso? Acredito por uma razão simples, se aplica à Cabinda como se aplica à nossa vida de uma forma geral. Só é derrotado quem deixa de lutar. E eu não acredito que os Cabindas deixem de lutar e, portanto, eles vão ganhar essa causa quando é que não se sabe. Desde logo, porque ao nível do direito internacional, Cabinda tinha o estatuto, como sabes, de protetorado. No 25 de Abril foi anexada de uma forma um bocado atabalhoada a Angola e passou a constituir uma província de Angola. Fazendo lembrar Timor-Leste, que também foi anexado e passou a ser uma província indonésia e depois deu no que deu. E, portanto, eu continuo a achar que, de facto, Cabinda não é Angola e que, mais cedo ou mais tarde, essa realidade vai vingar. Os
cabindas continuam e bem a reivindicar e, desde 1975, fazem-no com armas na mão, a independência do seu território. No intervalo dos tiros e antes disso, de uma forma pacífica, nomeadamente quando Portugal anunciou, em 1974, o direito à independência dos territórios que ocupava, a população de Cabinda reafirma que o seu caso nada tem a ver com Angola. E não tem. Em termos históricos, que Portugal parece teimar em esquecer, Cabinda estava sob a proteção colonial à luz do Tratado de Simulambuco, pelo que o direito público internacional lhe reconhece o direito à independência e nunca, como aconteceu, à integração coerciva em Angola. Relembre-se aos que não sabem e aos que sabem mas não querem saber que Cabinda e Angola passaram a esfera colonial portuguesa em circunstâncias muito diferentes, para além de serem mais as características étnicas, sociais, culturais, etc., que afastam cabindas e angolanos de que os unem. Mas há a repressão verdadeiramente policial, são essas as denúncias que nós vemos normalmente. As manifestações mais recentes tiveram como base a reivindicação para a independência de Cabinda. E há apelos a pegarem armas, né, para que, de forma violenta, pela guerra, talvez, conquistar a independência. Uma dessas resoluções está na efetivação da construção da refinaria. Será que com este encontro, o que é que os cabinenses podem esperar? Não, o povo de Cabinda não pode admitir nem permitir, porque a liberdade, a autodeterminação não se negocia. Mesmo que custe sangue, mesmo que custe vida, mesmo em Cabinda resta só um cidadão, eles têm que continuar até que Cabinda torne independente. Por quê? Cabinda é um território soberano, é um Estado. Quantos anos que Angola lutou para conseguir a independência? Muitos anos, falamos aproximadamente de 500 anos. O povo de Cabinda vai continuar a lutar e tem que continuar a lutar para tornar independente. O que o governo do MPLA faz, aquilo é apenas tentar dominar o povo de Cabinda, alienar o povo de Cabinda. Mas a independência, a liberdade não se negocia. O povo de Cabinda merece a independência, merece a autodeterminação. A resolução das Nações Unidas de 1960 tem que ser efetivada. E é a única solução.